as nossas próximas programações, é importante você ter essa informação. Nesse sábado agora, o dia 27 de janeiro, nesse sábado, nós teremos um evento muito importante para tudo aquilo que nós queremos viver com os nossos adolescentes, ok? Os adolescentes em nossa igreja, nós temos um ministério para eles que é chamado GR Teen, ou seja, geração revolução de adolescentes. Teen é a palavra em inglês para adolescentes. Então, a GR Teen, ela costuma se reunir aos sábados à noite, aqui na igreja, na parte de baixo, a partir das 19 horas. E para dar o pontapé inicial nesse ano, ao invés de chamarmos adolescentes para começar a GR Teen, nós decidimos chamar os pais, para nós termos um tempo de alinhamento com os pais dos adolescentes. Quem são os pais dos adolescentes? Todos os adolescentes que participam ou participaram em algum momento, seja uma vez vindo, duas, três, quatro, cinco, ou vindo constantemente. Nós queremos ter um tempo com você, ok? Você que é papai, você que é mamãe, bem como os pais e mães dos adolescentes, daqueles que vão nas células, desses pais que vão na sua célula. Então é importante você informar isso, para que ele possa estar aqui nesse sábado, às 19 horas, ok? Vai ser um tempo de bate-papo. Nós estamos chamando de papo reto com os pais da GR Teen. E é indispensável a presença de todos os pais dos adolescentes. Qual é a idade dos adolescentes para a nossa GR Teen? Vai de 11 anos até 16 anos, ok? Então, se existir pais na sua célula que tem adolescentes e você está encaminhando esses adolescentes para poder participar da GR Teen, aproveite e já menciona para esses pais para poderem estar aqui, para eles poderem conhecer a GR Teen e saber qual que é a nossa proposta, nosso propósito e como que nós temos trabalhado com os adolescentes ao longo desse ano de 2017 e o modo como nós queremos trabalhar esse ano de 2018. No dia 28, que é um domingo, nesse domingo agora próximo, dia 27 é sábado, a reunião com os pais da GR Teen. E antes do culto de domingo, o culto de celebração, no dia 28, nós vamos ter uma reunião com os pais da GR Kids. Então nós temos a GR, que é a Geração Revolução, que são os jovens. O Leandro está ali, né? Nós temos a GR Teen, que é a GR dos adolescentes. E nós temos a GR Kids, que é, como o nome está mencionando em inglês, Kids são as crianças. Então, é a nossa Geração Revolução infantil. Os pais dos Kids são convocados a estarem antes do culto, nesse culto em especial, por uma razão simples. Nós queremos entregar o material que as crianças vão utilizar durante o ano e também queremos ter uma reunião breve, porém necessária, com todos os pais das crianças que vão de 3 a 10 anos de idade. De 3 a 10 anos de idade, ok? Então esses pais, nós não queremos apenas entregar o material, mas queremos dar uma palavra de alinhamento e uma palavra para os pais das crianças da nossa igreja. Então é importantíssimo a presença de todos os pais, de meninos e meninas de entre 3 a 10 anos, às 18 horas, uma hora antes do culto de celebração, aqui nesse local nós teremos essa reunião, ok? A Vanessa, líder do Ministério GR Kids, estará conduzindo. Nós estaremos aqui para poder alinhar também aquilo que nós vamos viver com as nossas crianças, esse tempo maravilhoso do Senhor com as nossas crianças nesse ano de 2018, ok? Dia 28, nesse domingo agora, nós temos um culto muito especial, que é o nosso culto de missões. Eu já tenho mencionado, mas sempre é bom falar um pouco mais a respeito disso, que nós temos o privilégio de ser parceiro do Senhor naquilo que Ele quer fazer na vida de tantas pessoas espalhadas no Brasil e nas nações. Essa igreja especificamente, a Igreja Fonte Vida de Indaiatuba, ela está completamente engajada em 3 propósitos de forma direta e de forma indireta, através de um apoio que nós damos financeiro para a Igreja Fonte de Vida de um modo geral. De forma indireta, esses valores tocam centenas de situações,
mas de forma direta, toca 3 cidades nesse globo. Primeira cidade, a mais próxima aqui, Campinas. Então essa igreja, ela tem a responsabilidade financeira, e nós nos sentimos muito privilegiados com isso, de dar o suporte financeiro para que o pastorzinho, o pastor Luiz Alberto, possa estar ministrando, ser pastor de forma em tempo integral na igreja de Campinas. Essa é a primeira cidade que nós tocamos de forma direta. Um pouco mais distante, não tão um pouco assim, mas distante, né? Na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, nordeste brasileiro, a nossa igreja já foi parceira, enviando um missionário, que é o Adriel. Ele está acabando esse período, na verdade não está acabando, acabou. Nesse final de semana foi a sua formatura, foi uma bênção, foi um momento lindo e maravilhoso. E nós estamos muito felizes com aquilo que Deus está fazendo na vida do Adriel, bem como na vida desses 10 jovens que concluíram essa etapa lá em Recife, em Pernambuco. E agora cada um deles tem uma missão do Senhor específica para suas vidas. Nós estamos muito felizes por isso, mas nós temos duplo desafio em Recife, porque nós não apenas estamos enviando um, como fizemos no passado, mas nessa feita vamos enviar 2. Vamos, na verdade, enviar um casal, que é o Everton e a Samara, que estão aqui conosco nessa noite. Então, nós também sentimos muito privilegiados de poder fazer isso. E vamos de forma direta e plena abençoar a vida do Everton e Samara, permitindo com que eles possam também fazer o Cavando Fontes, na duração de 2 anos, e assim como o Adriel, concluir o propósito de Deus para a vida deles. Para você ter uma ideia, aí entra a terceira cidade que nós tocamos de forma direta. Nós não sabemos ainda o que Deus tem para a vida do Everton e Samara, sabemos que durante 2 anos eles estarão em Recife. Depois de lá, só o Senhor dirá, de fato, se é Brasil, se é mais para lá, se é África, se é as Américas, não sei. Mas para você ter uma noção, o Adriel, que num primeiro momento, de forma normal, imaginaríamos que ele voltasse e se somaria a essa igreja, a nossa equipe. Essa era a ideia inicial, porém o Senhor tinha algo muito maior, mais elevado para ele, e Deus então fez com que houvesse uma mudança de rota, diante de uma necessidade que surgiu, e o Adriel, ele estará conosco logo agora, mas o tempo que ele ficará conosco não dará nem um mês, porque agora em fevereiro ele estará assumindo o trabalho lá em Santiago do Chile. Então, nós de forma direta como igreja, estamos tocando Campinas, de forma direta, estamos tocando duplamente Recife, e de forma direta estamos tocando também Santiago del Chile. Então, estamos predicando o evangelho também em outras nações. Isto é uma grande bendição. Amém? Vai chegar um momento que a gente vai ter que falar em inglês também, vai ter que falar em francês e assim por diante. Estamos aprendendo, logo falaremos outras línguas também. Então, eu falo isso para que você possa ter uma noção, você como líder, você que está aqui conosco, possa ter uma noção do que Deus tem feito no nosso meio. E obviamente, para que Deus continue a fazer, nós precisamos unir as nossas forças de algumas maneiras. Como que nós nos envolvemos com missões? Nós nos envolvemos contribuindo com missões. Nós nos envolvemos orando por aqueles que vão. Nós nos envolvemos indo, como alguns irmãos estarão indo. Mas eu queria falar nesse momento dessa primeira, que vai ser muito bem explorado nesse culto de missões, que é a nossa participação financeira nesse projeto. E eu quero desde já contar com a sua oração, com o seu apoio, com a finalidade de que você possa orar ao Senhor, e para que Deus possa trazer uma convicção do quão importante é você se unir com aquilo que a nossa igreja já está unida e já está fazendo. Nós como igreja já estamos engajados nisso, mas nós queremos abrir a oportunidade para que você possa ser abençoado também, e que você venha somar esforços nesse caso financeiro. E por isso nós estamos pedindo para que você possa desde já preparar uma oferta de amor para esse culto de missões desse dia 28,
e já venha com o seu coração aberto e orando ao Senhor por aquilo que você pode fazer além de uma simples oferta de um único culto. Mas o seu engajamento, a Bíblia fala que nós temos que ser fiéis nos dízimos e o que mais? Nas ofertas. Muitas pessoas se simplificam ao ser e se resumem ser fiéis a dízimo e consideram isso uma grande fidelidade. E esquece que o versículo de Malaquias, que tão bem e muitas vezes falamos aqui na frente, não fala apenas de fidelidade em relação a dízimo, mas também em relação às ofertas. E nós queremos que você, assim como eu, pessoalmente, minha família, nós estamos engajados nisso, queremos que você também se engaje e que você passe a destinar, assim como você traz a casa do tesouro, a esse lugar aqui, o seu dízimo, que você também possa trazer de forma mensal e regular uma oferta missionária, uma oferta de amor, que possa firmar com a gente esse compromisso de manutenção desses propósitos e de muito mais. O mundo atual tem constituído aproximadamente 200 nações, estados-nações. Isso só em estado-nação nós estamos falando. Se nós formos analisar a Bíblia, você que estava aqui no último Tadel, você percebeu, quando eu expliquei a respeito disso, que Deus não olha a nação do modo como nós olhamos, porque a nossa maneira de olhar a nação é delimitada em função de um acordo geográfico e político, que determina que essa cidade não pertence ao Uruguai e sim à Argentina, essa aqui não pertence ao Paraguai e sim ao Brasil, essa aqui não pertence à Colômbia e sim à Venezuela. Isso tudo são acordos firmados por mão ou por armas. Mas isso não é a maneira como Deus olha etnias. E quando Deus fala e profeticamente menciona que uma das profecias escatológicas, ou seja, do fim dos tempos, é que todas as etnias têm a oportunidade de ouvir de Jesus, Deus não está falando de nações, estado, Ele está falando de povos da terra. Para você ter uma noção, há 2 semanas atrás do Tadel eu mencionei, o Brasil é um estado-nação, ok? Um estado-nação constituído de muitos estados que fazem parte dessa união, dessa federação. Mas só de indígenas, nós temos centenas de agrupamentos indígenas. Centenas. Eu já tive o privilégio de estar em 3 tribos indígenas brasileiras, mas elas são centenas e algumas delas intocáveis. Algumas delas com proteção, entre aspas, né, porque não dá para chamar de proteção. Quando alguém protege alguém de ser salvo, não dá para proteger. Isso, na verdade, é escravizar alguém. Mas a FUNAI, para proteger a cultura, impede a pregação do evangelho para muitas dessas tribos. Então a FUNAI, ao invés de proteger contra doenças que poderiam alcançar, ela inclui essas doenças na pregação do evangelho, como se o evangelho também fosse uma doença que pudesse destruir uma cultura, quando na verdade iria salvar muitas culturas que matam as suas crianças, que fazem assassinatos e assim por diante. Mas é só para você ter uma noção que no Brasil que nós estamos pisando, a todo instante morrem crianças que nem cadastradas como seres humanos foram, porque não tem burocracia para elas, não tem cartório que as envolva, não existem, e elas morrem sem ser consideradas como seres humanos, simplesmente por ter nascido com alguma enfermidade, porque dentro da compreensão indígena, dependendo do povo, qualquer doença, enfermidade que uma criança nasça, ela é amaldiçoada, ela é indigna, e então para poder aliviar aquela família de tanta maldição, eles enterram viva a criança ou assassinam ela de algum modo. Isso é comum no Brasil e é respeitado como sendo direito de uma cultura. Isso acontece todos os dias no Brasil. Para você poder saber, a gente está aqui pregando o evangelho tão livremente e não sabemos que existem tantas realidades terríveis. Então, o Brasil é um desafio também. No próprio Brasil existe esse desafio. Então, eu falo isso para você poder considerar, quando Deus fala de etnias, o que Ele está pensando. Ele está pensando em algo que envolve milhares de povos, milhares, e não 200 nações, estado. Eu falo isso por quê? Porque a palavra do Senhor nos mostra que Deus quer que todos sejam salvos. Você pode aumentar o meu retorno, porque eu não tenho retorno aqui, eu estou indo para frente para poder ouvir aqui, ó. Então, a palavra fala que Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E esse todos de Deus envolve todos os povos mesmo. Nós, como Igreja Fonte Vida, apesar do pouco tempo de vida que temos, nós nos empolgamos com o que conquistamos, mas sabemos que não fizemos ainda
nem 1% daquilo que Deus quer que façamos. Nós só conseguimos até agora chegar no Chile, nós só conseguimos até agora começar um trabalho na Alemanha esse ano, de fato consolidado. Estamos por começar um trabalho em Portugal. Então, nós queremos agilizar isso muito mais. O Cavando Fontes está preparando mão de obra para isso, obreiros sendo capacitados para isso. Mas você sabe que para isso acontecer nós precisamos de recurso financeiro. E esse recurso financeiro, toca na sua carteira um pouquinho. Fala assim, ó, tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Ele tá aqui. Pastor, não tá aqui comigo. Tá também. Tá também. Porque a soma dos recursos de todos nós viabiliza a pregação do evangelho em todos os povos da terra. Nós não muitas vezes fazemos mais porque os recursos são pequenos. Se aumentarmos o recurso na mesma proporção que a generosidade de Deus aumenta sobre nós, agora eu peguei pesado, né? Se nós aumentarmos a nossa generosidade na mesma proporção que a generosidade de Deus se expressa sobre nós, nós tocaremos muito, muito mais. Você concorda comigo? Pastor, não entendi a frase, me explica. Eu explico. Você ganhava R$1.200, você passou a ganhar R$2.000. O que aconteceu com você? Você prosperou. Deus foi mais generoso com você. Talvez isso foi através de salário, outra vez foi através de uma outra maneira, não salário, mas está te chegando à mão R$2.000. Deus abriu a mão para você e fez chegar mais no seu bolso. Você acha que Ele está fazendo isso só para que você possa trocar de carro? Só para que você possa comprar a casa dos sonhos? Só para que você possa trocar o videogame do seu filho? Só para que você possa melhorar a comida que você come ou a roupa que você come? Óbvio que não. Deus deseja te fazer participante daquilo que para Ele é o mais importante. Deus deseja te fazer participante daquilo que para Ele é o mais importante. E Ele toca vidas através de homens e mulheres que se dispõem a tocar essas vidas. Eu não consigo tocar japoneses. O Leandro já esteve lá, mas eu não estive lá e talvez nunca vá no Japão. O máximo que eu sei falar é Jesus te ama, que eu falei para ele, ficou surpreso, porque eu aprendi com o japonês a falar Jesus te ama em japonês. Só o que eu sei falar. Jesus sama natal esteiro. Pronto, acabou. É tudo que eu sei falar. Tirando isso, eu sei falar arigato, eu sei falar sayonara e deu. O resto não tem como. Eu não tocarei o Japão. Eu estou impedido de tocar os japoneses. Mas Deus quer tocar japoneses. Amém? O Japão hoje é um dos países onde mais se suicida pessoas. Mais pessoas tiram a vida. É uma nação rica, mas o Deus dessa nação, chamado Mamon, não dá conta daquilo que a alma deles precisam. Quem será que vai pregar para eles? Alguém vai ter que pregar, amém? E esse alguém, ele está em algum lugar nesse momento. Vai precisar se preparar para isso. Vai precisar não apenas falar o que eu acabei de falar, Jesus sama natal ao esteiro. Vai ter que saber falar japonês de fato. Vai ter que ganhar essas pessoas para Jesus. Isso tudo envolve custo, envolve finanças. Eu estou falando isso porque eu quero que você, desde já, ore ao Senhor. Não apenas ouça a minha palavra, mas ore ao Senhor. Não ache que isso é uma palavra de pouca relevância. Isso é uma palavra de muita relevância. Deus quer nos fazer participantes. Outra coisa, o mais importante disso tudo, não é apenas aquilo que Deus traz ao meu coração como o querer, mas é também saber que Deus trabalha em mim o realizar. Ou seja, Deus não apenas Ele vai mostrar para mim aquilo que eu posso me fazer participante, mas Ele também vai me dar poder para poder ser fiel naquilo que Ele me chamou a fazer. Uma das coisas que mais impede a conclusão dos projetos de Deus na terra é a infidelidade daqueles que um dia disseram que vão fazer e não fizeram. Nós contamos, se alguém diz eu vou dar R$100 e não dá R$100, alguém vai ter que dar esses R$100 para poder suprir a necessidade que está lá. Você consegue entender isso? Graças a Deus, Deus tem trazido meios de suprir esses R$100, vamos assim pensar. Mas é importante entender que os R$100 é R$100 em qualquer lugar. Ele precisa chegar. Então, além de orar para que Deus mostre claramente o que você como família, não estou falando indivíduo, não estou falando o David ou a Elaine, a família, o que é essa família? Um exemplo, a família pode cooperar, o que ela pode contribuir de forma permanente para aquilo que Deus quer fazer. O que a família, Rafael, Vanessa, o que a família, uma vez estabelecido isso,
importa termos isso muito claro. A fidelidade é o mais importante nesse compromisso. Porque uma vez que nós contamos com isso, nós de fato esperamos com isso, suprindo essas necessidades, uma vez que elas chegam, para nós projetarmos ainda mais. Não temos como projetar ainda mais, se nem aquilo que foi prometido chega. Você consegue entender, né? É simples, a matemática é uma coisa que ela é uma ciência exata. 2 mais 2 sempre é 4 e 4 mais 4 sempre é 8, não tem como mudar. É aqui também no Japão, a mesma lógica. Mesmo que eles façam um número diferente, é igual. Não tem como mudar a matemática. A mesma coisa acontece em economia e administração financeira. Então, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. E esse culto de missões, ele vai ser fundamental para isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estou empolgado com isso. Eu me sinto privilegiado de fazer parte disso e ser pastor de uma igreja como essa. Eu amo esse negócio. Eu me sinto motivado demais. Porque eu sei que Deus tem trazido recursos no nosso meio. Deus tem feito a prosperidade se manifestar. E eu entendo prosperidade como Deus sobejando, Deus fazendo sobressair não apenas as necessidades sendo supridas, mas indo além. E ele tem feito isso, eu vou dizer, para ninguém ficar bravo comigo, na maioria das vezes, para não dizer sempre, ele está fazendo isso. Eu ainda estou para ver alguém que não está sendo suprido as suas necessidades no nosso meio. Até aqueles que talvez olhem para a sua vida e falem: meu Deus, pastor, nunca tive num caos tão grande como esse. Até esses têm sido supridos sobrenaturalmente pelo Senhor em nosso meio. Mas sabe qual é o padrão em nosso meio? O padrão em nosso meio é outro, não é esse. O padrão em nosso meio é: saímos apenas da sobrevivência e estamos vivendo de uma maneira melhor. Essa qualidade de vida prometida por Jesus tem se manifestado no nosso meio. E eu acredito como pastor que Deus quer que nós possamos ser mais generosos. Por que, pastor, que eu preciso ser? Porque uma semente como essa que você dá, na boa terra como essa, que você sabe qual é, ela vai atrair o que sobre você ainda mais? Quais? Se você semeia feijão, o que você colhe? Se você semeia dinheiro, o que você colhe? É uma coisa meio lógica, né? Se eu semeio amor, eu colho amor. Se eu semeio ódio, eu colho guerra. Se eu semeio vento, eu colho tempestade. Se eu semeio dinheiro, eu colho dinheiro também, obviamente. Obviamente. Eu acredito que Deus quer nos tornar abastado, mas Ele fará isso na proporção que nunca o dinheiro seja dono do nosso coração. Diga amém para isso. Aleluia. O dinheiro não pode ser dono do nosso coração. Você vai ver a minha prosperidade como eu vou ver a sua. Mas eu verei você ser mais generoso, assim como você vai ver eu ser mais generoso. Diga amém para isso em nome de Jesus. Aleluia. E com isso enriqueceremos. E com isso o reino de Deus na terra enriquecerá também. Não nos apegaremos. Vamos trocar de carro, vamos ter casa própria quem não tem. Quem tem uma vai ter duas, poder ganhar aluguel. Aleluia, glória a Deus. Vai ser lindo. Mas as missões serão uma expressão bem clara da nossa generosidade e do nosso coração ligado com o propósito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Além do culto de missões, alguns avisos rápidos importantes para programações do próximo mês, que é importante você já mencionar na sua célula. A CRV. A CRV nós, num primeiro momento, não teríamos por uma única finalidade. Eu explico para você. Nós pastores sentamos e pensamos o seguinte: não vamos onerar o povo, não vamos trazer custos demasiados para o povo. Temos um evento muito importante, que estamos dando prioridade para ele, que é a Conferência Internacional Fonte de Vida. Você pode dar uma colocadinha na foto lá, Luciano Subirá e pastor Eibe Uber. É essa conferência aí que acontecerá no dia 21 a 23. Já adianto, o valor é pesado, para não ter choro nem vela. Então, já que o valor é pesado, nós como pastores, é pesado, porque não depende de nós. Os eventos que nós fazemos têm um valor, e os eventos que a Estância Árvore da Vida promove têm outro valor. Agora, a qualidade é nesse nível aqui também. Você sabe, quem já foi sabe, a qualidade do auditório, tudo que é proporcionado, é um ambiente completamente diferente. Nós fazemos um ambiente dessa proporção,
chamamos pessoas para poder nos ajudar, para comida, pagamos valor por vezes mais barato. Eles não, eles conseguem alimentar 10 mil pessoas, isso tudo numa hora de evento. Tamanha lá para você ter uma noção, tem um dinheiro, uma moeda local dentro da Estância Árvore da Vida. Você não usa cédula lá, você tem crédito lá, que você coloca por meio de dinheiro e o que vale é o dinheiro local lá. Você tem tudo em função de um código de barras, então é outra realidade. Para viver essa realidade, obviamente, o custo não é barato. Então já lhe adianto, prepare-se. Para não trazer mais custos elevados, o que nós pensamos? Vamos fazer uma CRV completamente diferente, sem custos, sem inscrição, sem alimentação. Vamos fazer isso, não temos manhã e tarde, vamos fazer só um turno, só um momento por dia. Então nós vamos fazer a CRV, nós e a igreja de Montemor. É possível que algumas igrejas façam também, mas elas têm liberdade de fazer os seus próprios eventos. Mas nós, a igreja de Montemor, faremos a CRV nesse ano, do dia 9, no nosso caso aqui ao 10, porque no 11 é à noite, eles têm culto lá e nós temos culto aqui. Mas no dia 9 e 10, nós estaremos juntos. Que dias são esses? Sexta e sábado, ok? Os pregadores são pessoas internacionalmente desconhecidas. O pastor Wesley e alguém que já está sendo mais reconhecido, graças a Deus, que é o pastor Luiz Scheid, ok? Então, esses são os preletores oficiais. Ministraremos debaixo desse tema, o amor que sustenta a unidade. Você é nosso convidado, você não paga nada para estar lá, a não ser, claro, que você queira ofertar, é sempre bênção. Nós não queremos impedir você de ser abençoado e adorar a Deus através da oferta, e terá, obviamente, tempo de oferta, mas não tem um valor de inscrição, não tem um valor de alimentação, nada disso. É um culto que nós adaptamos para termos a nossa CRV. Nesse período de carnaval, nós fazemos a nossa festa com o Senhor lá na cidade de Montemor, na nossa igreja lá, ok? Além disso, teremos também informação para os adolescentes, mas como você tem adolescentes, conhece, é pai, ou algum pai está na sua célula, a região aqui vai ter um encontro com Deus num formato para adolescentes. Nós chamamos isso de adolescentos. Então, o encontro dos adolescentes, que é o Adolescentes, vai acontecer em Cosmópolis nos dias 9, 10 e 11 de março. Para você ter noção de valores baixos que eu falei há pouco, os nossos valores são muito baixos, mas muito baixos mesmo. Por exemplo, a inscrição para esse encontro com Deus é R$100. Não chega nem próximo da realidade da Estância Árvore da Vida. Mas, obviamente, nós administramos o evento, nós trabalhamos aquilo que está envolvido, é outra realidade. Então, o encontro com Deus dos adolescentes, os adolescentes, vai acontecer de 9 a 11 de março, na cidade de Cosmópolis, num local preparado e bom para isso, que é o Espaço Promessa, lá na cidade de Cosmópolis. Então, todos os interessados, falem com um dos supervisores ou conosco, para que a gente possa explicar mais detalhes e fazer a inscrição quanto antes, para garantir a vaga dos nossos adolescentes, ok? A idade dos adolescentes nesse ano, Flor, é dos 8 a 13 anos, é isso? De 8 a 13. É 8? 8 a 13, Pega um pouquinho o início da adolescência, na verdade. É um pouco diferente da faixa etária que nós estamos acostumados, mas os adolescentes, os adolescentes trabalham assim. Pega o pré-adolescente, na verdade, né? Então, os nossos pré-adolescentes, aqueles que estão começando a entrar na adolescência, têm agora a possibilidade de passar por um encontro com Deus direcionado para eles. Isso é muito, muito legal, muito especial. Então, 8 a 13, beleza? Fica essa informação aí para que você possa passar para as demais pessoas. Glória a Deus. Pode projetar o slide para nós, Adriano? Maiores informações sobre esses eventos nós iremos passar ao longo dos próximos dias, ok? Principalmente esses que envolvem mais detalhamento, né? Mais informações. Fique tranquilo em relação a isso. E o batismo nas águas, claro, já foi informado no culto também. É importante você passar essa informação. É algo mais específico para as pessoas que ainda não foram batizadas nas águas. É possível que tenha algumas pessoas na sua célula que ainda não foram batizadas nas águas. Como assim, pastor? O que significa isso? Para que eu possa explicar um pouquinho para eles. Batismo nas águas é identificação com Cristo. Batismo nas águas é um ato público que expressa a sua fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que entregaram sua vida para Cristo e o tornaram como Senhor e Salvador,
devem proceder publicamente a sua confissão de fé. E o modo bíblico disso não é simplesmente vir até a frente do culto de celebração no altar, mas biblicamente é descer as águas. Há um símbolo e uma profecia que acontece e se cumpre na vida daquele que faz isso. Ele morre para a sua velha vida e renasce para uma nova vida. A simbologia de descer as águas é ser completamente submerso, completamente imergido, morrer para a sua velha vida e nascer para uma nova vida em Cristo. Esse é o batismo nas águas, vai acontecer na chácara do Reinaldo da Sueli, no dia 25 de fevereiro, finalzinho do próximo mês, ok? Para gerar uma comunhão maior e para tornar esse momento mais especial ainda, nós estamos fazendo como fizemos na última vez, vamos almoçar juntos também, e as famílias levando então o seu kit churrasco proporcional ao tamanho da sua família. Perfeito? Glórias a Deus. Afinal de contas, com a gente, tudo acaba em comida. E isso é uma benção. Comida ajuda a comunhão, né, irmão? Até a palavra começa de forma parecida, né? Comer, comunhão, né? Muito parecido. Eu logo penso uma coisa com a outra, e se juntar as duas é extraordinário. Aleluia. Há 2 semanas atrás, nós falamos um pouco, vamos dar prosseguimento agora, desse tema que nós estamos ministrando dentro do treinamento de líderes de célula. Nós estamos explorando com detalhamento, de forma bem minuciosa, sem pressa e sem pressão, esse curso. Esse curso já foi ministrado e reproduzido aqui na igreja em outros momentos, mas nós não queremos e não formatamos esse curso para 4 aulas de Tadel ou para 8 aulas de Tadel, mas nós estamos fazendo talvez para 8 anos de Tadel, não sei, eu estou brincando. Aleluia. O que nós estamos fazendo, na verdade, é aproveitando esse espaço que nós temos, chamado treinamento avançado de líderes, para capacitar, para treinar e para trabalhar cada tema da vida, célula e discipulado em nosso meio. É isso que nós estamos fazendo. Então, nesse exato momento, nós estamos aproximadamente na metade desse material e nós estamos trabalhando princípios a serem observados por líderes extraordinários, por líderes de célula de sucesso. São princípios que, uma vez praticados, eles trazem resultados seguros, resultados que permanecem, resultados que são de fato garantidos. Já falamos de 3 e agora começaremos esse novo tema aqui, que está envolvido no contexto da célula, e é maravilhoso isso. A semana retrasada nós falamos bastante de discipulado, e eu quero ligar o tema discipulado com esse tema que eu vou falar agora, porque eu entendo que eles estão completamente vinculados um com o outro. Por quê? Porque no nosso contexto, na nossa visão de discipulado, a nossa visão de discipulado não é uma visão de acabrestamento, não é uma visão de assenhoramento, não é acabrestar alguém e não é se tornar senhor sobre alguém. A nossa visão é uma visão de paternidade, é completamente distinta. Nós não nos utilizamos os discípulos como servos pelos quais nós crescemos e alcançamos nossos objetivos. Nós não nos utilizamos de pisar sobre eles para poder alavancar ministério. No nosso contexto, nós somos aqueles que lavamos os pés dos nossos discípulos e servimos aos nossos discípulos. Então é completamente diferente. Falo isso porque existem contextos celulares em que a lógica é: eu sou discipulador, você é meu discípulo, então beije aqui o meu anel. Basicamente é essa a finalidade do discipulado. No nosso contexto não é assim, nem anel eu tenho, o máximo que eu tenho é uma aliança com a minha amada esposa. Então, se fique tranquilo, se o pastor não tem anel, você não precisa ter também, a não ser aqueles que você use para poder enfeitar a sua mão. As mulheres, é claro, obviamente, aleluia. Então, tirando isso, não tem outra finalidade, porque no nosso contexto, voltando aqui para a nossa história, o discipulado ele é uma cobertura que se estabelece por um vínculo que nós podemos associar como uma paternidade.
E essa paternidade, ela não tem um vínculo natural, obviamente. É possível até que exista caso de discipulador e discípulo que são da mesma família, é possível que aconteça isso. E para alguma faixa etária isso é bem comum, que são o caso dos filhos que são discipulados pelos seus pais, mas até na fase adulta é possível que em alguns momentos, dado algumas situações, aconteça de um pai discipular um filho, uma mãe discipular uma filha e assim por diante pode acontecer, mas da forma natural não é isso que acontece. E não há um vínculo natural, físico, sanguíneo entre as pessoas, mas há um vínculo tão forte que se assemelha muito à realidade de paternidade e filiação, que acontece por meio do discipulado. Então, quem promove isso é a célula. Isso é maravilhoso. A visão celular trouxe essa realidade de forma maravilhosa para o nosso meio. Antes da visão celular não existia isso. O que existia? No máximo existia mentoreamento, que é distinto de paternidade. Mentoreamento, você diz o caminho a ir. Agora, paternidade você leva junto. Paternidade você vai primeiro. Paternidade você traz para perto. Você caminha junto. Mentoreamento é por meio de palestras e reuniões. Paternidade acontece por meio de uma vida vivendo ao lado. Então é completamente diferente, completamente distinto. Eu acredito que antes do discipulado do nosso meio, existia muito mentoreamento. E isso é muito legal também, tem a sua relevância. Mas o que tem mudado a cara da igreja, a vida da igreja, e o que tem trazido saúde ao nosso meio, é uma outra realidade que se chama discipulado, e ela tem acontecido numa ideia, numa visão de paternidade e maternidade espiritual. Ou seja, o que acontece por meio da célula? A célula, ela acaba se tornando uma excelente incubadora em que as famílias espirituais crescem e se desenvolvem. Nossa visão de uma célula é a realidade de uma família. Essa é a ideia mais apropriada que nós podemos ter de uma célula. Que bom que uma célula tenha essa cara de família. Quanto mais cara de família, melhor será para a célula. E essa família, como uma família saudável, ela vive relacionamentos saudáveis, por mais que aconteçam atritos e divergências, obviamente, como qualquer família. Mas há uma característica maravilhosa no contexto da célula, que ela é uma família espiritual. Então ela não resolve de forma carnal, na porrada, as coisas, ou no bate-boca, mas ela resolve por meio dos princípios bíblicos e espirituais. Isso faz toda a diferença. Então no nosso meio há perdão, a restauração, a reconciliação, a confissão de pecados, as pessoas manifestam arrependimento de obras mortas e manifestam mudança de comportamento e de vida. Isso é tremendo, maravilhoso. Isso acontece no nosso dia a dia de células, nosso dia a dia de famílias que vivenciam numa quarta-feira juntos a unidade dessa família. E uma coisa linda que acontece no desenvolvimento de uma célula é esses vínculos que vão sendo manifestados, esses vínculos de filiação e paternidade. Isso é maravilhoso, que nós chamamos no nosso meio de discipulado. E a célula, ela é a melhor incubadora desse processo, porque ela manifesta os pais e os filhos nesse momento, mas ela também é um protótipo para novas gerações nela mesma se manifestando de novos pais e novos filhos. E obviamente que para alguém ser pai, primeiro teve que ser filho. Então os discípulos atuais serão os discipuladores de amanhã. Os filhos espirituais de alguém hoje serão os pais espirituais de alguém daqui a pouco. E esse contexto acontece dentro do contexto da célula. E essa convivência, ela é fundamental. Assim como nas famílias naturais, as famílias espirituais saudáveis esperam que seus filhos também se tornem pais e mães experientes. Então, naturalmente, por exemplo, dá um exemplo aqui, o Alex e a Suzana esperam que o Juninho cresça e seja um grande homem, como o pai, amém? Glória a Deus. E alcance na maturidade um dos propósitos da sua existência, que é se multiplicar. Então, o Alex e a Suzana vão ter os netinhos, isso vai ser uma coisa linda e maravilhosa também. Faz parte da ideia de ser pai e mãe, saber que nós criamos nossos filhos para que eles também se tornem um dia pais e mães. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. E
Os avós têm muitas histórias maravilhosas a contar daquilo que eles sentem duplamente na comparação com pais e mães, pelo simples fato de serem avós. Espiritualmente a gente começa a perceber isso, porque eu me alegro, eu já sou, dentro do contexto aqui, tataravô e por aí vai. Então eu me alegro muito, porque eu olho no dia a dia e percebo as crianças que nascem, as crianças que se desenvolvem, e é tão maravilhoso saber que o quão saudável é essa família é a garantia de mais gerações, e mais gerações, e mais gerações, e mais gerações. Isso é maravilhoso. As famílias modernas atuais, elas estão impedidas de crescer muito por causa de dinheiro. Mas a fé não tem problema, porque a economia de Deus não está em crise. Então nós podemos fazer muitos filhos espirituais, aleluia, glória a Deus. Amém? Nós não temos restrição. O Ederson tem, o Cauã, né? Tem a pequena linda que está aí, estava aí agora há pouco. Tá, a Laurinha tá lá em cima, né? E tá bom, né, Ederson? Tá legal? Tá bom? Tá maravilha. Mas não há nenhuma limitação para ter muitos e muitos filhos espirituais. Nenhuma limitação. Exatamente. Por meio da intimidade com Deus, acho que é isso que o Rafael quis dizer. Por meio da intimidade com Deus, vamos manifestar filhos espirituais. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque não há uma restrição, não há um impedimento. E é isso que vai acontecer, em nome de Jesus. Isso vai acontecer dentro do contexto das nossas células. Então, é natural o processo de uma família esperar que os filhos não sejam eternamente filhos, e somente filhos, e nanículos, mas que eles cresçam, desenvolvam e criem maturidade suficiente para se reproduzir. Uma criança não pode se reproduzir, mas um adulto pode se reproduzir. Você entende o que eu estou falando, né? O Joãozinho não pode reproduzir. Agora não, naturalmente não pode. O Miguelzinho não pode reproduzir agora. Não tem como. O seu sistema reprodutor só serve para uma coisa no banheiro, e deu para bola, né? Mas vai chegar um dia que esse sistema reprodutor vai ganhar uma habilidade nova e vai conseguir gerar vida através desse sistema reprodutor que Deus colocou. Isso acontece na maturidade do corpo. Na maturidade da célula, a coisa também é similar. Há um tempo que o filho ele está impedido de reprodução, porque ele precisa amadurecer. Mas chega um momento, e esse momento vai ser percebido de forma linda e bela na sua célula, e você como discipulador e pai espiritual vai ver isso acontecer, que os seus filhos espirituais, eles amadurecem ao ponto que eles trazem a vida a alguém. Isso é maravilhoso. Isso acontece no dia a dia da célula. Pode passar o próximo slide, Adriano. Vamos falar um pouquinho de algumas características desses pais e mães espirituais. Características importantes do que um pai e uma mãe espiritual faz. Traduza o que um discipulador ou uma discipuladora faz. Um discipulador, ou um pai ou uma mãe espiritual, eles ajudam seus filhos a reconhecer, desenvolver e cumprir o potencial que Deus dá para cada um deles. Olha que coisa maravilhosa. Isso é extraordinário. Vou pegar o exemplo do seu João ali, seu João Bosco. Você está discipulando o João? Que maravilha, glória a Deus. Seu João Bosco, eu fico empolgado se eu ver o seu João aqui. É maravilhoso. Então o Alex Guidoni está tendo o privilégio de poder discipular o seu João Bosco. Olha que maravilha. Seu João Bosco espiritualmente nasceu há pouco tempo. Espiritualmente nasceu há pouco tempo. Ele está desenvolvendo a sua vida de fé, ouvindo a palavra, sendo ministrado, lendo agora com muita intensidade, até jejuando, tá, né, seu João? Ele testemunha para mim do que ele tem vivido, é uma benção, a gente já somos amigos, e ele, com certeza, o Alex tem presenciado isso tudo. Vai acontecer que ele vai gerar filhos espirituais também, isso é lindo, maravilhoso. Nós vamos pegar esse detalhe aqui só para ser analisado. Cabe ao Alex olhar para o seu João Bosco como um pai espiritual. Vamos pegar esse detalhe aqui. Então, um pai espiritual, ele ajuda o seu filho a reconhecer. Vamos traduzir o seguinte: o seu João Bosco, ele ainda não tem a maturidade espiritual de reconhecer todo o potencial de Deus na vida dele. Quem vai ser a pessoa que vai ajudar o seu João Bosco a reconhecer o potencial que Deus colocou na vida dele? Será o Alex. Cabe a ele. Obviamente o Davi pode fazer isso, eu, o Alan, o Tony, o Daniel, qualquer pessoa pode fazer. Mas de forma continuada, processo natural,
é que quem faz isso por meio do discipulado é o Alex Guidoni em relação ao seu João Bosco. Coisa maravilhosa. Primeiro ponto é reconhecimento. Então, quanto mais o Alex caminha com o seu João, ele vai identificar dons naturais, dons espirituais que Deus está dando, ministérios que Deus está desenvolvendo, ligando o seu João, para que ele possa cooperar com o crescimento do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Primeiro ponto é reconhecer. Segundo é desenvolver. Uma vez que você reconhece, esse dom precisa ser desenvolvido. Vou citar o exemplo aqui da frente do David. O David, há uns 2 anos atrás, só tocava campainha. Mais ou menos isso, David? Era mais ou menos isso. Tocava campainha, era o máximo que ele conseguia. Então, veja só como é que funciona esse negócio, uma coisa impressionante. Você vem no culto de celebração e você vê esse jovem menino de 2 metros de altura ali atrás, fazendo sombra, e grande lá. Então, o que ele toca? Um instrumento desafiador para qualquer um que vai aprender. Por quê? Porque ele está tocando uma guitarra. Você tem percebido isso? Isso é uma coisa extraordinária. Eu estou brincando, obviamente, né? Estou exagerando, mas alguém precisou reconhecer que existia potencial nele. E alguém em algum momento, eu sei quem foi o Alan, que não está entre nós mais hoje, mas está abençoando as pessoas. A gente fala assim, parece que morreu, né? Só faltou dizer, Deus o tomou para si, não. Ele está em outro lugar abençoando outras vidas. Na cidade de Aracruz, Espírito Santo. Mas ele percebeu o talento na vida do David. E o que ele falou para o David? David, há um potencial na sua vida, cara. Só que é o seguinte, você vai saber fazer sol, ré, lá e fá para o resto da sua vida. Se eu não dizer um caminho, não disser um caminho para você. Então, eu vou te encher de videoaula, eu vou te encher de exercício, porque eu quero desenvolver o potencial que é em você. Senão você vai tocar assim, qualquer lugar que você for, alguém vai dizer, toca aquela, aí você vai ficar só naquela pro resto da vida. Quadradinho ali, pá, 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 pá. 25 anos tocando a mesma canção. Ô, coisa linda esse dom. É dom? É dom, mas não foi desenvolvido. Então, ele teve que desenvolver o dom para poder fazer riff aqui na frente, para poder incorporar na harmonia aqui do louvor. Uma coisa é tocar sozinho, outra coisa é tocar com bateria e todos os instrumentos juntos. Isso tudo precisou apurar o ouvido, ganhar sensibilidade, coordenação motora em ambas as mãos, tanto a esquerda quanto a direita. É uma capacidade que a pessoa desenvolver. E ainda está desenvolvendo, né, David? Mas na comparação com o tempo atrás, é extraordinário uma habilidade que Deus deu, que está sendo manifestada em nosso meio. Isso é lindo e maravilhoso. Mas algumas realidades precisam acontecer. Desenvolver é uma delas. E chega um momento que, uma vez que houve um desenvolvimento satisfatório, um desenvolvimento suficiente para que possa manifestar algo, que aí entra o cumprir o potencial, que é a realização daquilo que Deus colocou. Tornar prático aquilo que Ele colocou aqui dentro, tornar manifestado para o mundo externo aquilo que Ele colocou internamente em nós. Quem faz isso tudo são os pais. Então, na música aqui, o pai foi o Alan, que não está mais entre nós, ali para o David. Eu citei o exemplo do Alex em relação ao seu João Bosco, e tantas outras áreas. Isso vai acontecer de forma natural. Como que acontece isso? Por um vínculo que se cria e se desenvolve e aumenta ao ponto de haver reconhecimento, ao ponto de haver desenvolvimento, até que possa haver o cumprimento. Outra característica em relação aos verdadeiros pais espirituais: ajudam seus filhos a construir um saudável senso de propósito e de identidade. Isso é tremendo, 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 absolutamente tremendo. Essas duas palavras aqui, cada vez que eu falo, ela retumba algo dentro de mim aqui, que é a palavra propósito e a palavra identidade. Essas duas palavras para mim são espirituais, assim. Elas não são humanas na minha maneira de perceber. Porque propósito, eu logo imagino a missão. Propósito, eu logo consigo visualizar um chamado sendo realizado e manifestado na terra. E identidade fala de ser, assim como o propósito fala de fazer. Então, primeiramente, eu até inverteria a ordem aqui dos fatores. O discipulador, cabe a ele estabelecer identidade.
E quem dá identidade para filho? Quem? A sociedade? A escola? A igreja? Quem que dá? Não, são os pais. Então os pais espirituais é que dão identidade. Quando o Eliel nasceu, o mundo não estabeleceu quem ele era. Eu estabeleci, ele vai ser Eliel Bart de Menezes. Quando Jessé nasceu, eu dei identidade para ele, juntamente com a minha esposa, é claro. Ele se chama Jessé Bart de Menezes, a identidade dele. Uma coisa, claro, é o nome, outra coisa é a identidade, mas estou dando um exemplo que você possa entender. Então cabe aos pais dar identidade. Identidade, entenda como saber quem é. E o que nós ministramos no discipulado? Nós ministramos no discipulado a identidade que a pessoa tem em quem? Em mim? Se for em mim, todos vão ser colorados. Se for em mim, se for em mim, todos vão torcer, vão comer o que eu como, vão vestir o que eu visto e assim por diante. Mas não é em mim, é em quem? A identidade em Cristo Jesus. Então a identidade que eu ministro para o Rafael, para o Rogério, para o Gé e para o outro Rafael que não está aqui, o preto e o branco, então é a identidade em Cristo Jesus. É poder, o black and white, é para dar aquela diferenciação. Então é a identidade em Cristo. Meu interesse com o Rafael não é que ele mude de time, nem a cor da camiseta, nem coisa do tipo. Eu quero que ele manifeste dia a dia a identidade em Cristo, quem ele é em Cristo. Meu propósito no discipulado, para que ele cumpra o propósito de Deus na vida dele, primeiramente é que ele saiba quem ele é em Cristo Jesus. E o que ele pode em Cristo Jesus. E o que ele pode ser em Cristo Jesus e fazer em Cristo Jesus. E esse senso de propósito vai se definindo na mesma proporção que o senso de identidade vai sendo estabelecido. Isso é sobrenatural, isso é extraordinário, maravilhoso, maravilhoso. Porque para fazer, eu preciso saber quem eu sou. A partir da medida que eu sei quem eu sou, eu executo. Um policial precisa saber policial para que ele possa então prender alguém. Um guarda de trânsito, para poder multar alguém, primeiro ele precisa saber que ele é um guarda de trânsito. Então ele vai lá e multa alguém. E não tem quem fale para ele que não vai multar. Eu sou guarda de trânsito, está multado e acabou a história. Vai brigar lá na delegacia, se for o caso. Entendeu? Porque ele sabe quem ele é. Um cristão precisa saber quem ele é. Então ele vai poder saber o que ele pode fazer. Enquanto eu não sei quem eu sou, eu vivo enredado em pecados, eu vivo enredado em escravidões. Mas quando eu descubro, e o meu discipulador me ajuda a saber quem eu sou, o discipulador ajuda a fazer isso, eu descubro quem eu sou, eu descubro aquilo que eu posso fazer. Isso é extraordinário. Estou explorando apenas um detalhe desse ponto, né? Isso aí dá uma série de mensagens, obviamente. Essas duas palavras aí, propósito e identidade. Para terminar nossa ministração de hoje, os pais e mães espirituais, eles são mentores dos seus filhos, que na verdade essa mentoria se estabelece através de estímulo e promoção, ou seja, eles são estimuladores e eles são promotores do potencial que Deus colocou na pessoa. Isso é maravilhoso. Voltando ao exemplo que eu mencionei aqui, então o Alex, em relação ao seu João, ele vai perceber, e num primeiro momento, a maioria das vezes, seu João fala, não sei, não consigo, não posso, nunca fiz isso. Por quê? Porque as barreiras, ao longo de um tempo, vão dizendo como uma voz interna de que não é possível, não é para mim, eu não tenho capacidade, eu não consigo, não há como. Mas o discipulador, ele vê o potencial que muitas vezes o discípulo não vê. E por ele ver por antecipação, ele aplica a fé suficiente e ministra com espírito de fé suficiente que convence no espírito o discípulo a crer que ele pode. E uma vez que está convencido, ele estimula e ele promove os caminhos. Ele vira ponte de ligação para a promoção daquilo que é o potencial que Deus estabeleceu. É algo extraordinário. É algo extraordinário. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas o tempo não vai nos ajudar, não nos ajudou. Então, deixamos aí para daqui a 2 semanas para a gente dar continuidade. Mas isso é algo maravilhoso, maravilhoso. Que são características que os pais têm, dada pelo Senhor. É um privilégio que Deus separou para os pais. E eu quero que você possa compreender dia após dia mais e mais. Que você não é um discipulador fruto de uma nomenclatura estranha, mecânica, fria,
que foi imposta sobre você, mas você é um discipulador, porque você foi um bom filho de alguém, você foi uma boa filha de alguém, você foi tão bom filho ou tão boa filha, que alguém te convenceu que você poderia ser um bom pai, e te convenceu que você poderia ser uma boa mãe, e você passou a cuidar de pessoas, e guiar pessoas. Isso é maravilhoso, e assim como você recebeu, assim também você vai dar. Porque a gente não pode dar o que a gente não recebe, mas tudo aquilo que a gente recebe, nós precisamos dar, porque melhor é dar do que receber. Aquele que dá, ele abre espaço para poder ter mais. Quando você dá, aparentemente você fica sem, mas você acabou de abrir espaço para que o Deus doador te dê mais, e mais, e mais. Então quem dá não fica sem. Espiritualmente quem dá, atrai mais. Quem retém, tem a tendência de morrer com aquilo. Quem abre e dá, aciona o sobrenatural sobre si, de modo que aquilo que não tinha, Deus ainda dá muito mais. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. É por isso que a palavra de Deus fala que melhor é dar do que receber. Há uma aparente contradição que o mundo nunca entenderá. O mundo nunca entenderá. Mas nós que andamos pela fé e no Espírito entendemos muito bem. Por isso estamos crescendo cada vez mais nisso. Queremos fazer de Deus, fazer com que Deus se sinta atraído a nos abençoar, pela capacidade que Ele vê que nós estamos atendendo aquilo que é do coração dele, ser doador, dar, compartilhar, entregar, doar. E isso tudo nós temos um nome para isso que se chama amar. Isso é amar. Não tem outra maneira de explicar amor senão capacidade de dar, entregar, renunciar, ficar sem bem para que o outro possa ser beneficiado. Isso é extraordinário, extraordinário. Nós não somos chamados a ser uma represa, nós somos chamados a ser como um rio. Aquilo que chega em nós, passa por nós, e sempre é uma fluência contínua. Água de represa sem refrigeração, ou melhor, sem vazão, sem movimentação, com o passar do tempo essa água ela entra no processo de putrefação. Ela começa a apodrecer, água parada apodrece. Ela não recebe oxigenação suficiente para poder se manter viva, e aquela água morre, apodrece, embolora e assim por diante. Você sabe disso. Faça o teste, coloca a água numa piscina e não trate ela para você ver o que acontece. Não bata a água para você ver o que acontece. Em poucas semanas vai começar fungos e outros tipos de coisas a acontecer naquela piscina, você vai perceber essa realidade. Agora, o rio não apodrece, porque o rio está recebendo e está dando, está recebendo e está dando, está recebendo e está dando. Amém? E você também não é curva de rio, em nome de Jesus. Amém? Curva de rio também é uma tragédia. Curva de rio é o lugar onde você encontra o sofá rodando sem parar. Ele fica de geração a geração rodando. Tem pneu lá tem pet lá, essas pets 2 litros, 3 litros e meio. É tudo lá rodando. Nunca solta, porque é uma curva de rio, só atrai porcaria. Não, nós somos um rio de verdade, que flui através de nossa vida, toca a vida do próximo e faz com que constantemente a chuva que vem do alto alimente a nossa vida, mais e mais. Vamos ficar de pé e vamos orar. Água parada dá dengue, hein? E quem está com dengue fica dengoso. Amém. É que veio uma pregação inteira agora na minha cabeça, mas deixa para a próxima. Deixa assim, algum dia eu prego sobre essa frase aí que eu acabei de dar. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa reunião, por esse tempo que nós temos aqui, Pai. Eu sinto um enorme prazer de estar aqui com os meus amados irmãos. E eu sempre tenho dito, Senhor Deus, que esse lugar aqui, ele para mim, ele é um divisor de águas. Ele é um tempo que mostra a temperatura certa da igreja. Eu me empolgo muito com o crescimento numérico do culto de celebração. A cada dia que eu olho naquele caderno lá atrás, eu vejo que os nossos cultos têm tido uma média superior, está crescendo cada vez mais. Pessoas novas têm sido atraídas aos nossos cultos de celebração. Mas eu sei que o reflexo do crescimento da igreja está aqui no Tadel, Pai. Porque aqui está a nossa tropa de elite, Pai. Aqui está, Senhor Deus,
os homens e mulheres que estão desbravando na cidade de Indaiatuba o reino do Senhor. Eles estão, Senhor Deus, batendo com mato no peito, abrindo trincheiras, abrindo caminhos, abrindo, Senhor Deus, lugares novos, Pai. São esses homens e essas mulheres que estão aqui. E eu te louvo pela vida de cada um deles. Eu quero clamar, Senhor Deus, nesse momento, que o Senhor venha a capacitá-los na força do Teu poder, na unção do Teu Santo Espírito e na sabedoria da Tua palavra, a que eles possam ir mais longe ainda, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, alcançar novos lugares em Ti, Pai, no nome de Jesus. E que marquem a vida de muitas, mas muitas, e muitas pessoas, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu clamo pelas nossas células, Senhor Deus, que acontecerão amanhã e no sábado. Peço bênção do Senhor, Pai. Peço que sejam tempos extraordinários. Tempos, Senhor Deus, em que o Senhor manifeste o sobrenatural sobre a vida de homens e mulheres, Pai, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que o Senhor possa nos abençoar agora na volta para as nossas casas, Pai, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você, vá na paz do Senhor, que você seja guardado pelo Senhor e que tenha uma semana, o restante de semana extraordinário, em nome de Jesus.